Paula, fiquei responsável pelo tema primeira e segunda geração, na verdade, pela introdução, e a introdução remonta à antiguidade, que começou com o ábaco, considerado o primeiro dispositivo mecânico, na verdade, o primeiro computador da história, que foi desenvolvido na China no século V a.C. Foi a partir dele que surgiram outros aparelhos analógicos, como a Pascaline e a máquina de Leibniz, e o desenvolvimento de computadores a partir daí foi gradual, marcado por vários avanços na área da tecnologia, como a lógica matemática de George Boole, como as máquinas de cálculo de Charles Babbage, enfim, e foi a partir daí que houve outros precursores dos computadores modernos. Durante a Segunda Guerra Mundial, a necessidade de processamento mais rápido e de informações acelerou o desenvolvimento dos computadores, E foi a partir daí que na primeira geração os computadores usavam válvulas eletrônicas e era caracterizada por seu grande tamanho e seu alto consumo de energia. Na segunda geração de computadores já houve uma evolução quando os transistores substituíram essas válvulas, podendo tornar os computadores menores e de baixo consumo, e que permitiu um grande marco que foi o início do uso comercial. Características dos computadores de primeira geração. Eles utilizavam as válvulas a vácuo para amplificações de sinais e também funcionavam como interruptores, controlando o fluxo de eletricidade. Isso tornava os computadores grandes e geradores de muito calor, exigindo sistemas de refrigeração. Os computadores de primeira geração eram enormes, ocupando salas inteiras. Por exemplo, o ENIAC pesava cerca de 30 toneladas e ocupava uma área de aproximadamente 167 metros quadrados. O armazenamento era feito em cartões perfurados e fitas magnéticas. A programação era feita diretamente em linguagem de máquina, o que tornava o processo muito complicado e propenso a erros. Boa noite a todos, eu me chamo Emanuele, irei explicar um pouquinho sobre a segunda geração. Se alguém tiver dúvidas, fique à vontade para perguntar. Comunico ao professor que se eu falar alguma coisa que não esteja correta ao assunto, o senhor pode me corrigir, tá bom, professor? Aqui atrás, no quadro, eu fiz um resumo daquilo que eu entendi, e vou ler para vocês, tá bom? A segunda geração, ela foi marcada entre 1955 a 1965. O desenvolvimento dos transistores tornou o computador mais confiável, possibilitando a sua comercialização. Ou seja, o marco da segunda geração, entre 1955 a 1965, foi a substituição das válvulas para os transistores. Ou seja, devido aos altos custos, poucos tinham acesso à tecnologia. As grandes empresas e os órgãos do governo tinham acesso a essa tecnologia. Nem todas as pessoas tinham acesso, Surge a ideia de linguagem de programação de alto nível, que consistia em coletar um conjunto de tarefas e fazer a gravação desse conjunto para uma fita magnética. A programação desse tipo de máquina era feita diretamente em sua linguagem. O armazenamento era feito por meio de fitas magnéticas. Olá, meu nome é Vinícius e eu vou fazer um resumo sobre a primeira e a segunda geração de computadores. O que caracteriza a primeira geração de computadores é o uso de válvulas eletrônicas e quilômetros de fios, além de que seus computadores eram enormes e consumiam muita energia. E essas válvulas constantemente elas quebravam com horas de uso. E eles eram lentos e esquentavam muito, além do seu uso restrito. Um exemplo de computador da primeira geração é o ENIAC, que possuía 19.000 válvulas e aproximadamente pesava 300 toneladas e consumia cerca de 200 kW de energia.
A segunda geração ela tem como principal característica a substituição dessas válvulas eletrônicas pelo uso de transistores, porque os transistores eles eram menores, não precisavam aquecer antes, consumiam menos energia, eram mais confiáveis, eram mais velozes, dentre outras coisas. E a programação era feita pela linguagem Assembly, através de perfurações de cartões. O armazenamento era com fitas magnéticas e a velocidade, eles tinham a capacidade de cálculo de menos de 1 segundo, de microsegundos. O uso comercial dele começou a se espalhar nesse período. Então, resumindo a segunda geração, os computadores eles ficaram menores, mais rápidos e com custo menor.